Hugenberg Alves Passos, natural de Senhor do Bonfim, casado, pai de 5 filhos, empresário, proprietário da empresa Casa das Lâmpadas, há 32 anos, atuando no mesmo segmento, com o mesmo CNPJ. Bom, durante a minha gestão, o cenário econômico, ele não estava passando por um momento de estabilização, porque foi um período pós-pandêmico. Então, era um cenário que a economia estava se reequilibrando, se reestabelecendo, muitas dúvidas, muitas insegurança no mercado, sem saber que rumo tomar, e muitos estavam se ressurgindo, outros se reinventando e outra parte nascendo. Então, foi uma coisa de insegurança e que não nos permitia avançarmos muito no sentido de explorar esse mercado. Como presidente de uma entidade de classe como a Associação Comercial, é sempre uma responsabilidade grande, porque está representando uma entidade com o quilate que a Associação Comercial de Senhor do Bonfim tem, é uma responsabilidade. Embora eu entenda que um presidente, mesmo aquele que não faça nada, mas só em assumir e preservar toda a sua história, que é um patrimônio, a sua estrutura, ele já fez um grande feito. E quando assumi, estava assumindo, como já dito, aquela período pós-pandêmico. Então, o que eu enxerguei aqui na associação era a necessidade da reestruturação física dela e estrutural de funcionamento. Era uma coisa que já estava, não era informatizada, não se tinha nenhum controle de finanças, de quanto entrava, quanto não entrava. Então, eu encontrei administrativamente essa necessidade de realinhamento. Então, eu fiz isso, implantei. Alguns serviços a gente buscou, porque eu entendia que a entidade, para sobreviver, ela não deve somente viver da mensalidade. Ela também tem que ser uma prestadora de serviço, para que ela tenha o autossustento e a independência até para promover algumas ações. A estrutura física do prédio estava muito aquém, então isso me demandou muito tempo, recurso, que eu não sei como arrumei, parece que as coisas vão surgindo, entendeu? Porque é uma entidade que se dizia ter 300 e tantos associados, mas na verdade só tinha 110, 120 pagantes. Então eu só considerei como associado os que pagavam e tirei da lista aquilo ali. Então tive essa visão e eu digo, não, eu só devo considerar como associado quem contribui. Então isso era uma receita muito pouca e não nos permitia fazer muito, mas a associação tem um aluguel, que é um aluguel bom e tudo, mas isso, a folha de pagamento era muito alta e não sugava todo isso. Então eu tive que fazer um realinhamento, contratando novos profissionais, fazendo as devidas substituições para que a gente fizesse. E isso, em termos de indenização, eu passei mais de um ano pagando somente indenização trabalhista. Então foram 2 anos que eu fiquei e nesses 2 anos toda essa reestruturação consumiu toda a minha gestão, possibilitando, mas muito satisfeito, porque a quem eu passei um trabalho mais tranquilo, de uma forma mais tranquila. Então foram esses os obstáculos principais que superei, que eu encontrei e que superei. Quando eu assumi há muito tempo, as campanhas natalinas que sempre vinham sendo realizadas, sempre tiveram, mas essas campanhas elas já não mais recebiam auxílio SEBRAE e da federação. Então eu reconquistei esse laço, vamos dizer, afetivo entre essas entidades, fui buscar junto ao SEBRAE local, na pessoa de Geron, e junto à superintendência, a gente conseguiu restabelecer esse contato, entendeu? Então isso deu uma condição, uma estrutura que permitisse a gente continuar de uma forma mais saudável. O outro ponto positivo foi ter que reconstruir alguns ambientes aqui da coisa. Teve ambientes aqui que foram totalmente desmanchados. O prédio, a instalação elétrica foi 100% refeita. Então não tinha contadores, não se sabia que os inquilinos não pagavam a luz. A associação pagava, não sabia qual era o consumo individual. O custo, hora de um salão como esse aqui, que a gente está falando, não se sabia, porque não sabia o consumo desse salão. Não tinha como apurar valor. Se apurava, porque o hotel tal cobra tanto, um aluguel na rua é tanto. Então não se mensurava de fato esses valores. Então a gente foi colocando isso, melhorando e firmando essas coisas. Muito se dava, aqui era mais uma casa de doação, tem uma estrutura dessa, mas só vivia sendo doada. Então eu fiz ver que isso aqui precisava sobreviver em termos de manutenção. E teríamos que alugar e cobrar por isso. Então isso criou uma certa confusão a princípio e tal. Então poucas pessoas foram entendendo que a gente tinha custo, desde o papel higiênico no banheiro, a limpeza, a manutenção das cadeiras e todo o mobiliário
tudo. Então, era devido cobrar. E aí a gente conseguiu organizar essas coisas e aos poucos a associação foi se tornando de forma, vamos dizer, administrada como se fosse uma empresa, como ela tem que ser. Embora associativista, mas ela tem que ter um funcionamento adequado e devido como uma empresa. Sem sombra de dúvida, é uma evolução grande. É uma evolução que todos deram, desde lá a sua origem, a criação, a continuidade. São contribuições individuais, mas de extrema importância. Toda a ajuda que teve aqui, eu digo assim, não teve maior nem menor. Teve aqueles mais sagazes, pessoas que deram, se dedicaram mais, mas toda a contribuição, e volto a dizer, até aqueles que, por um acaso, não sei se houve, mas eu assim, se o cara chegar e assumir o papel e não fizer nada, ele fez um bom papel. Então, a evolução com os tempos, a gente é forçada. A associação, ela tem que se adequar ao mercado. E ela vem fazendo isso, vem promovendo, e eu tenho visto que todos os presidentes aqui passados, eles têm dado a sua contribuição de acordo com a sua visão pessoal, que tem sido muito importante. Daí a importância da mudança, a continuidade, entendeu? Ela não pode permanecer na mão de um muito tempo, porque isso inibe a evolução. A palavra de ordem mundial sempre foi a mudança. E a associação, ela vem a contento, acompanhando essas mudanças e atuando em prol do comércio. Eu acredito que os espelhos da grande maioria dos ex-presidentes aqui é uma boa referência. Olhar sempre atrás, sempre é positivo. Tirar o que de bom cada um deu, filtrar e jogar para frente. A associação comercial, ela é uma entidade que ela cresceu sozinha, sem o envolvimento político, partidário. Eu entendo que ela tem que ser política, mas não pode ser partidária. Ela tem que estar voltada às suas ações e a defender o comércio, sempre abrangendo as outras áreas que voltaram a ser trabalhadas agora na última gestão de Nelson. Isso é importante, espero que os sucessores dele deem continuidade. E no mais, é estar atento às nossas demandas. O próprio mercado sinaliza necessidade, o próprio empresário vai sinalizando. Basta que essas pessoas estejam atentas e busquem essas informações no seu associado, que é ele que precisa. Nós, quando sentamos aqui, temos que entender que a nossa atuação aqui não é em prol da pessoa do presidente que ali vai estar durante 2 ou 4 anos, ou 6, não sei, mas sim a atuação dele tem que ser voltada ao empresário, ao desenvolvimento sempre do coletivo. Sem sombra de dúvida, é fazer parte desse aniversário. Quer dizer assim, eu contribuí de alguma forma com a estadia, com a permanência dessa entidade. Eu sou uma pessoa que participou desde o início da loja, há 32 anos do movimento associativista, e tem poucas entidades com essa idade, digo a nível de estado, que eu conheço. Então a associação está aí firme, forte com a sua estrutura. Fazer parte disso aí em vida é muito bom. Agradecer a oportunidade, o reconhecimento de todos, pelo trabalho dos que chegam, das lembranças dos que passaram, como agora está sendo lembrado o trabalho. Então, eu acho que é isso aí, é agradecer mesmo, entendeu? E parabenizar a gestão que está saindo e dar boas-vindas à que está chegando, entendeu? O mais é só sucesso.